Boa noite. Boa noite a todos. Estão todos nos ouvindo? Pode informar se o som está saindo bem. Boa noite. O som está saindo bem? Boa noite. Vou só convidar aqui Tiago, só um minuto. Boa noite. Boa noite. Confirma que o som como que tá, por favor. Não estou mais ouvindo o som. Tá bom? Vamos aguardar as pessoas chegando. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Raimundo. Boa noite. Rafael. Bruno. Boa noite a todos. Tá ouvindo bem, né? O som da gente, o som ambiente aí tá alto. Se tiver alto, vocês avisam, que a gente diminui também. Esperar o pessoal chegar, falta mais um minutinho para 7h30. E a gente começa aqui nossa atividade de hoje. Musiquinha de fundo tá boa? Volume? Andrés? Tá bem? Assim, pedi para... Bernardo, tá ouvindo bem? O som do fundo tá atrapalhando? Tá ouvindo a gente bem? Acho que tá tudo bem. Raimundo. É comigo aqui no meu relógio, né? E boa noite a todos. Dizer que é um prazer, né, estar aqui fazendo essa live perfeita, né, nessa casa, uma casa que a gente está com saudade, né? Desde março, já vão aí praticamente 3 meses que a gente não tem essas atividades presenciais, por uma necessidade, né, que o mundo está vivendo agora, da gente se resguardar e cumprir o distanciamento social, né, exigido pela Organização Mundial de Saúde. Então, seguimos com os nossos trabalhos, porém, online, né, preservando as vidas, preservando a saúde de todos e lembramos a importância de ficar em casa, para quem puder, claro, né, para que ninguém saia pelo necessário. Então, boa noite, e a gente queria dizer que hoje, o formato da nossa live de hoje vai ser um estudo de texto, né? A gente colocou aqui embaixo na descrição, no post fixado, nós vamos fazer um estudo de um texto que é do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o texto que a gente escolheu é o capítulo 28, A Resposta Celeste. É um livro que a gente usa como complemento do nosso evangelho lá, tanto na minha casa como na casa do Tiago. E a gente vai estudar um pouco sobre ele, vai ler o texto junto e depois vamos conversar sobre ele, né? Vou aqui o volume para colocar baixo. E hoje sou eu, né, Andresa Castro, sou trabalhadora da casa desde 2013, desde a fundação. E Tiago Germán, que chegou, acredito, em 2017, conheceu o SEIC no final de 2017, início de 2018, conheceu, 2018 na verdade, conheceu o Centro Espírita Ivone Pereira e juntou-se a nós, né, as nossas atividades, sempre está lá apoiando, com fotografia, com design,
com outras atividades no centro. Então, a gente vou começar com a prece inicial e logo em seguida a gente vai para o estudo. Então, vamos manter o nosso pensamento elevado com o alto. Nosso pensamento sintonizado com a espiritualidade amiga, com os anjos da guarda, com Jesus Cristo. E vamos pedir a Ele que envolva cada um de faleça os nossos corações, que nos dê discernimento para entender as mensagens dessa noite, né? Cada espiritualidade está sempre trabalhando toda essa casa, em todas as pessoas, pela missão que o Centro Espírita Ivone Pereira tem. Então, que cada um de nós, trabalhadores e frequentadores, somos um pedacinho dessa casa, né? Importante para a missão dela. Então, que possamos entender a mensagem de hoje, internalizar, para que a gente possa nos fortalecer e ter mais conhecimento, mais sabedoria, mais conhecimento do Evangelho, né, da Palavra de Jesus, para que a gente possa caminhar melhor, para que a gente possa ser pessoas melhores e cuidarmos mais uns dos outros, sobretudo neste momento em que precisamos nos apoiando. Pedimos que fortaleça a casa, independente dos nossos trabalhos presenciais, online, que ela esteja sempre firme para atender as propostas, para servir, para cuidar, para envolver e para acolher. Que assim seja. Que assim seja. Então, feito a nossa prece inicial, eu vou dar mais uma faladinha aqui no texto. Esse texto é do livro, como eu falei, então vou botar escrito embaixo, do livro Jesus no Lar, que é para mostrar para vocês. O texto chama Resposta Celeste. A Resposta Celeste, do capítulo 28, é um texto que nós utilizamos no nosso Evangelho, né? Eu utilizo, que a Alvina utiliza, e escolhemos esse texto porque a gente se identifica bastante com ele, né? Pelas coisas que a gente já viveu e vive, sobretudo quando a gente estava na estrada, né? E quando estava e se volta e meia estamos. Então, ele traz muito ensinamento e muitas recordações também, né? De coisas que a gente viveu e que a gente vai aprendendo na caminhada e que serve para qualquer momento, para qualquer lugar. Então, eu queria ter que iniciar a leitura do texto e a gente vai ler alternadamente para não ficar cansativo para ninguém. A gente vai ler, vocês acompanhem a leitura. Se tiver alguma dificuldade com o som, se travar alguma coisa, vocês informem, a gente vai estar lendo aqui. Vamos ler em conjunto, não é um texto grande, e depois a gente conversa sobre ele. Boa noite a todos. Bom, se o som estiver precisando falar mais alto, vocês podem falar aí. Tentar falar aqui alto. Primeiro, é uma alegria poder estar aqui, né, junto aí, matando um pouquinho a saudade de vocês. Eu vou iniciar a leitura aqui do capítulo 28. A resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos sobre as respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir.
Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo, e encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava tempestade, pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável o parecia, oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso, para retificar a viagem, e junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, a gente é muito apaixonado por esse texto, né? Particularmente porque ele nos leva de volta a muitas coisas que a gente viveu na estrada, e acho que a qualquer um, porque não é só a estrada da caminhada, né? Mas a estrada da vida, né?
E a gente pode começar o estudo dele recortando uma frase do início e uma frase do fim. Ele inicia falando, a resposta celeste, né? Resposta do alto às súplicas dos homens. E ele finaliza quando Jesus diz: o Pai ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, a gente já parte do princípio da prece, né? Porque quando ele fala de súplica dos homens e resposta do alto, a gente sabe que um dos objetos da prece é pedir, né? Então, ele está falando da prece. E quando a gente pede, né, dentro do nosso coração, a gente quer aquilo que a gente quer que a gente quer receber, né? Aquilo que a gente está pedindo. Mas nem sempre é assim. E não é, e a gente tem que entender que por não ser assim, do jeito que a gente quer, não é um castigo. Né, Tiago? Sim, com certeza. A gente, Sim, pode falar. é igual a gente observa, né? Que começa falando aí da prece, logo no início do texto também, o, o viajante, né? Ele, a primeira coisa que ele faz, né, antes de seguir a viagem, é fazer a prece pedindo a proteção e segue em frente. Sim. Esse texto fala de fé, né? Esse texto fala de confiança e de resignação. Porque, por exemplo, ele já viu uma dificuldade, né? O Senhor, quando ele vai fazer aquele caminho para outra cidade, já anoiteceu, ele já não sabe nem para onde ele está indo, já não consegue entender o caminho, já não consegue ver bem porque está fechado, mas ele não se apavora. Ele roga ao Pai que o ampare, ou seja, ele tem fé e ele tem confiança no Pai, né? Ele diz assim, que ele diz lá no iníciozinho do texto, deixa eu mentir aqui. Orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Ou seja, ele não desiste porque ele está com medo, porque ele sabe que ele está com medo, né? Ele está dentro daquela situação, ele não desiste. Ele ora e ele confia. Então, isso a gente leva para a nossa vida, né? A gente também, como esse senhor aí, a gente também se depara com vários problemas, né? Se depara com vários problemas na nossa vida e a gente tem que confiar, pedir, acreditar que o Pai vai nos atender, né? Vai nos cuidar, não é nem nos atender, né? Porque ele não nos atende, nos cuidar, confiar nele e seguir a caminhada, não desistir, né? É, Porque em quantos momentos, né, que a gente está na situação bem semelhante, em meio, né, ele ali é citado como na escuridão, né? Então, em quantas vezes a gente está na escuridão dos nossos sentidos, né? Sem, então, nesse momento, né, a gente pede, faz a oração, né? Mas é importante seguir como um homem segue, né? Assim, enfrentando, igual você falou, enfrentando com fé, com força, as dificuldades que surgem no caminho, né? sim, essa é como o Tiago falou, quando a gente estava estudando o texto, né? Que o peregrino somos nós, né? Esse peregrino somos, cada um de nós é esse peregrino. E o caminho que ele faz lá é a nossa caminhada da vida, né? A caminhada terrestre. Porque assim como ele se depara com vários problemas, né, ao decorrer do texto, a gente também se depara, né? Um momento alguém perde um emprego, um momento alguém perde um familiar, adoece, se envolve em dívidas, né? São vários os problemas, né? Ou algum parente adoece. E aí ele passa essa mensagem de que não desistamos. E outra coisa que eu acho muito importante, vão passando várias situações, né? Ele primeiro encontra uma cova, acha que vai ficar ali aconchegado, porém vem as moças e tiram ele de lá, e ele não se desespera, ele continua, ele vai em busca de outra tentativa. Né? Então, assim, durante a nossa vida, a gente se depara com um problema, a gente tem que pensar em outra possibilidade. Ele vai lá, ele não se desespera quando as moscas chegam e vão lá tomar o lugar onde ele achava que ia passar a noite seguro. Ele tenta outra possibilidade. Quando ele vai para essa outra possibilidade, que é da ponte, né? Ele tem dois caminhos a seguir. A gente também, na nossa vida, vários momentos, a gente tem várias opções, um sim que a gente vai dizer, um não, uma escolha, né?
o que a gente acha ser o melhor, né? Igual nesse caso aí, ele via do outro lado. Isso, ele via uma terra, né? Uma terra, vou pegar o trechinho aí, ele via Fosse uma um terra, lençol, fosse um isso, lençol macio, né? mesmo Assim. envolvido na sombra noturna, assemelhava-se a extenso lençol branco. Aí acho que tem a ver com as nossas ilusões, né? Às vezes a gente está diante de coisas que não são muito boas para a gente, mas a gente se ilude, acha que é. E vai. Só que vem lá, o pai faz o quê? Nos livra. Né? A ponte caiu, ele não conseguiu chegar lá. Se ele tivesse chegado lá, onde ele achava que era um lençol, que era uma terra segura para ele, ali era um pântano, né? Era um pântano traiçoeiro. Ele não conseguia ver. É igual a gente, quando não consegue ver que a gente está num enrascado, né? A gente tá quebra na cabeça, faz aquela escolha que não é muito legal, vem a vida, sacode e bota a gente pro outro lado, a gente normalmente acha ruim, né? Poxa, isso não deu certo, eu queria tanto isso. Só que não, a gente vê pouco, né? A nossa visão ela é limitada. E Deus que está lá em cima vê o todo. Ele sabe se aquele caminho ali para a gente era bom ou não, né? A gente acha que É, muitas vezes. é interessante que ele fala, né? Que era um pântano onde muitos viajantes ali sucumbiram, né? Então, muitos que caíram na ilusão de ir atrás do que realmente é. Não, aquilo é o melhor, é aquilo que eu vou atrás, mas sem também perceber, né? Fugiu a palavra. Os Ah, problemas, né? sim, não, sem perceber também aquelas intuições, né? Também recebemos, aqueles sinais que recebemos, tentando nos mostrar, né? Não é, não é bem assim do jeito que você quer, isso não é o melhor para você, né? Muitas vezes. Isso. Esse caminho ele tem uma bifurcação, né? E aí traz justamente para isso, são nossas escolhas. Quando ele fala que alguns transeuntes, né, algumas pessoas sucumbiram, como diz Tiago, ou não ouviram os sinais, né, que a todo tempo a espiritualidade está ali soprando, né, nosso anjo da guarda está ali dizendo, não vai por aí, né, não é o seu caminho, e a pessoa vai lá, escolhe e pode cair nesse pântano traiçoeiro, né, que são as coisas que não eram para a gente, mas a gente insistiu e foi lá. Ou tem o lance, tem a questão também de que, por exemplo, o Senhor, lá no início ele já fala que ele é um missionário, né? Ele diz lá no início, instrutor dos mandamentos divinos. Então ele já tinha um caminho, né? Ele tinha uma história. Então existe a questão do merecimento. Não foi ele que escolheu não ir também, né? Ele nesse momento aí ele queria ir para esse lugar que não era para ir, mas a espiritualidade, por merecimento dele, quebrou essa ponte para ele não chegar lá. Então ele fez a escolha errada, ele ia fazer a escolha errada, mas por merecimento ele foi impedido antes de fazer a escolha errada e ele seguiu outro caminho, né? Quando ele diz aqui, sem recursos para a travessia, o velhinho seguiu por outro rumo. Então, assim, ele teve o merecimento de não seguir pelo caminho que ele achava que era correto naquele momento, e a espiritualidade amiga o privou daquele sofrimento. Apesar que ele achava que estava sofrendo, né? Ele via como sofrimento, como a gente muitas vezes vê. Diante dos nossos problemas, né? A gente E vê muitas vezes como sofrimento. só pegando acho que foi a Carol que deixou aí no comentário, né? Foi Sim, que muitas vezes nós oramos e nos frustramos porque não somos atendidos do jeito que queríamos. Mas só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. É interessante observar, né, que o viajante, ele ficava frustrado, sim, né? Porque ele queria passar a noite ali, que parecia ser, e vinha alguma coisa, enfim. Mas ele não, em um momento ele desistia, voltava, ou ele seguia em frente, né? Ainda naquela confiança do caminho, né? e eu acho que tem outro ensinamento aí que ele passa para nós é a resignação. Porque são quatro situações, né? Quatro situações em que parece que vai tudo ficar bem e parece que não fica, né? Porque quando dá errado, não é porque tá errado, é porque tá certo para a caminhada dele, mas no momento, na visão limitada da gente, tá errado. Então, ele tem um problema inicial, né? Que é na hora da cova, depois vem a ponte, depois vem a árvore que cai, e aí já começa a chuva, né? Ou seja, é mais problema, né? É mais problema. Antes era só a escuridão, depois vem a tempestade. É mais ou menos assim. Alguém perde um emprego, vou dar só um exemplo, né? Alguém perde um emprego, o desempregado já está difícil. Aí depois você perde alguém na sequência, ou seja, fica mais difícil ainda. Então,
mais ou menos o que eu tô fazendo uma analogia, né, que esse velhinho passou. E ele, em momento nenhum, ele se revolta, né? Ele tá ali porque ele confia que o pai tá com ele. E quando ele vai no último momento, ele pede auxílio a alguém que é na casa, que ele encontra a casa, é quando você roga, né? Você já pediu a espiritualidade, pediu, já fez sua prece, você pede ajuda a alguém, né? Você, por favor, me ajude. Mas o homem não acolhe, né? O homem na casa não acolhe, ou seja, você também pode passar por isso, né? Pessoas que não vão entender, vão fechar a porta, vão virar as costas, mas dentro de você, sem saber que todo o tempo você não está sozinho. Não está sozinho. E aí, quando ele fala, né? Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir a ele. Até então, aí a gente só falou de problema, entre aspas, né? Porque a gente está falando de problema. O Na cachorro vai visão embora. dele, né? Na visão dele, até então, na visão dele, né? Nas situações ruins que foram acontecendo, né? Aí vem o cachorro que deixa ele, ou seja, vem o abandono. Né? São várias questões. Aí vem outra questão que é o abandono. Ele se vê sozinho. No desenrolado que passa-se essa noite, que há esse assalto nessa casa que não acolheram ele, ele escuta, né? E acorda e fica sabendo que mataram as pessoas que estavam naquele lugar. Antes, quando a gente estudava, né, que a gente já leu esse texto há um tempo, a gente pensava assim, nossa, que livramento, né, desse senhor de ele não ter sido aceito para casa, ter dormido na chuva mesmo, num campinho lá no meio da, do descampado lá. Mas ele ficou vivo. E o cachorro foi embora, não fez barulho e também não foi notado. Só que ontem, no último estudo que a gente fez, a gente foi além do livramento, né? A gente pensou assim, dessa pessoa que não o acolheu. A pessoa, será que se esse homem tivesse sido acolhido nessa casa e o homem que não o recebeu o tivesse recebido, né, e tivesse emanado, né, sentimentos, energia de solidariedade, né, de amor ao próximo, de cuidado, de acolhimento mesmo, ele teria se elevado mais, juntado com a energia desse outro que estava na casa dele, a energia da casa tinha sido elevada e ela podia ter ficado até invisível às maldades, né? A gente fala isso quando a gente estuda o evangelho, ou quando a gente faz o evangelho no lar. A gente não acredita que ela tem uma aura que nos protege, que protege o nosso lar. E eu fiquei pensando, será que isso teria acontecido? Né? Será que a casa não teria ficado protegida com a energia do cuidado da pessoa que ia recebê-lo, com a energia do Senhor que tinha chegado lá com essa troca, né? Isso veio ontem, na última leitura que a gente fez, que eu achei muito importante. Você falou uma coisa, Tiago? Não, pode Sim. prosseguir. Então, aí, passada toda essa situação, né, dos problemas, e depois, quando ele acorda e ele vê que houve esse assalto na casa, que a ponte, na verdade, ele descobre tudo o que tinha acontecido enquanto ele estava passando, né? Ele vai descobrindo. Outra coisa que a gente achou interessante é que, inicialmente, são personagens que vêm contar para ele. Um rapazinho disse isso, um rapazinho disse aquilo. Aí eu vi a gente também na nossa caminhada, né? Muitas vezes os ensinamentos vêm por outras pessoas, né? Porque a gente tá ali, batendo a cabeça, quebrando a cabeça, sofrendo aqui, reclamando lá, se achando abandonado. E aí vem alguém e diz assim, não, mas não é não, né? Tudo tem um propósito, Jesus está com você, você não está sozinho, e a pessoa está lá desesperançosa. Já nos momentos finais, quando ele encontra a cova lá, foi o primeiro lugar, o texto já disse que ele visualizou. Eu acredito que é quando a gente chega num estágio que a gente já consegue passar pelos problemas e, e olhar para trás depois que passa um tempo e dizer assim, nossa, que importante, né? Aquele problema que eu vivi me trouxe até aqui hoje. E se eu não tivesse passado por ele, eu talvez não estivesse nesse lugar, né? Que hoje eu estou vivendo tal coisa graças àquilo lá atrás, né? Que a gente achava que era um problema, mas na verdade foi um livramento. Foi uma sacudida, né? Da vida, assim. Às vezes a gente precisa disso, porque a gente não faz as escolhas certas, tem que fazer, a vida vai lá e faz por nós. Não é como no caso dele, né? No nosso caso, no dia a dia. Ele encontra um, um, um momento que quando ele compreende, né, que aquela fé dele faz sentido, né, que era tudo, não era coisas ruins que aconteceram, era o que era melhor para ele. Então, quando ele caminha compreendendo aquilo, quando ele encontra um outro problema, ele não se desespera, né? Ele primeiro se conecta, né, com a energia divina,
né, para buscar entender. Se isso aconteceu, tem alguma razão, né? Não é por acaso. Então, Sim. qual poderia ser a razão? Então, ele consegue enfrentar melhor aquela situação, né? E já consegue perceber, igual você falou, sozinho. Uhum. Outra coisa que é importante ali no texto, quando ele sai, né, desse lugar que ele acorda, tem aqui, informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E o que é isso, né? Eu acho que é aquilo que eu estava começando a falar naquela hora. Às vezes a gente escolhe coisas na nossa vida, né? Faz certos caminhos, que não é o nosso caminho, né? Que não é o que é para a gente viver. Mas a gente é teimoso, vai lá, insiste naquilo, começa a dar um monte de coisa errada, mas a gente continua insistindo, porque a gente que está certo, né? E aí ele tem a humildade de perceber que aquele não era o caminho dele e empreender marcha de regresso, e recomeçar, dizer, não, eu fui até aqui, aqui não é para mim. É como a gente também, né? Quando a gente está batendo a cabeça com algumas coisas, quebrando a cabeça com alguns problemas, com algumas coisas, e a gente vê assim, nossa, eu estou insistindo em uma coisa que não é para mim. Porque eu acredito que quando a gente trilha o caminho, faz escolhas de acordo com esse caminho de autoconhecimento, né? De que a gente vai descobrindo o que é eu preciso para minha vida, o que é bom para mim, o que vai trazer benefícios para os outros, tudo vai fluir. Porque não vai trazer problema para ninguém, nem para mim, nem para os outros. Então vai fluir. Porém, se a coisa começa a enganchar e dá problema aqui, dá problema ali, para, né? Se recolhe. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Né? Será que isso não são os sinais? Será que não é espiritualidade? Será que não é Deus mandando, né, meu anjo da guarda dando um toquezinho para mim? Olha, não é bem por aí. Para e pensa. Então, esse é outro ensinamento que esse texto traz, de reflexão da caminhada, para não ficar naquela só de teimar, né? De ficar na teimosia do que você quer, né? E ficar se queixando que, nossa, eu sou um esquecido por Deus. Deus não liga para mim, Deus não se importa comigo. Tudo que eu peço, Ele não me dá. Mas será que aquilo é para você? Você tem merecimento para aquilo? Você precisa daquilo? Essa coisa do merecimento, da necessidade do seu caminho, né? Eu acho que é um dos ensinamentos muito importantes desse texto. E muitas vezes vem aquela sensação de, não, Deus está punindo de alguma forma, mas Deus não pune, Deus educa, né? Então Sim, essas situações, essas dificuldades são a parte educativa, né? Que vão nos fazer crescer. Então, quando você pede para livrar de um caminho e não é livrado, é justamente porque aquele caminho vai te ensinar as coisas, né? Que você precisa naquele momento aprender, né? sim. E lembrando que não existe esse tirano, esse Deus castigador, né? Na verdade, tudo são ensinamentos. E aí, quando você pede, né, que ele diz lá, esse recortezinho que a gente fez aqui do texto, né? Respostas do alto às súplicas dos homens. Não necessariamente vai ser uma resposta ao que você está pedindo. Vai ser uma resposta do que você precisa. Né? Então, o Pai ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Que a gente vai lá na prece das preces, né? E vem lá, Pai nosso, aí quando diz lá, seja feita a vossa vontade. A gente reza isso praticamente todos os dias, né? Porque todo mundo reza todos os dias, seja feita a vossa vontade. É a vossa vontade, não é a minha vontade. Né? Então, quando eu pedir, seja feita a vossa vontade. Porque assim, eu peço, eu faço a minha parte, que ali está um dos objetivos, nos objetos da prece, que é pedir. Eu posso pedir, né? Eu tenho meus anseios, todo mundo tem seus anseios. Porém, seja feita a vossa vontade. Que me venha o que for para a minha evolução. Que eu seja concedido ou não para contribuir com a minha evolução. A gente pode complementar citando, né, no Evangelho, capítulo 27, né, o do pedir e obtereis, tem no item 7 que fala a eficácia da prece, né? Falando dessa questão vou ler só um trechinho aqui. Aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. Seria ilógico concluir-se desta máxima, e basta pedir para obter. É injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura,
Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Exatamente. Esse trecho do Evangelho, ele está totalmente relacionado, ao contrário, né? Esse texto está totalmente relacionado a esse texto do Evangelho. E aí a gente traz uma vivência nossa, né? Que a gente teve quando a gente estava viajando, e a gente passou 2 noites em Guarulhos, no posto de gasolina, tentando carona para seguir para Santa Catarina. E era estranho isso, a gente nunca tinha passado nem muitas horas. E a gente passou 2 dias e não acontecia nada, ninguém dava carona para a gente, né? Não havia caminhoneiros amistosos naquele lugar, né? E a gente foi ficando, ficou um dia, ficou no segundo, e insistindo para ir para Santa Catarina, a gente estava em Guarulhos, né? No posto. Quando foi no terceiro dia, pela manhã, chovendo muito, né? Que também é uma coisa que não ajuda muito, caroneiro. Chovendo bastante, a gente foi para a carona e colocou o violão num canto, assim, encostado perto do banheiro lá, que ficava na nossa frente. Em um dado momento, um carro tapou nossa visão entre nós e o violão, e alguém levou esse violão, e a gente não viu. E aí foi triste, né? Eu fiquei muito triste, a gente ficou muito triste que a gente perdeu o violão, e naquele A momento eu gente já parei. estava a gente já tá cansado, né? Junto aquele cansaço. Aí na hora que vem bate aquele desânimo, né? Assim, Ficamos tristes, choramos com essa ida desse violão, mas logo em seguida a gente agradeceu. Nossa, esse violão foi levado do lugar, ele não foi levado de nós não fomos abordados, né? O que é mais importante aqui sou eu e você. Tudo mais é acessório. E ali eu disse, vamos comer e a gente para um pouquinho, descansa. Quando a gente entrou na lanchonete para lanchar, na televisão saiu uma notícia de deslizamento de terras e de pontes, olha só que coisa mais significativa. E de uma ponte que tinha se rompido lá no caminho, na 116, não sei para onde, lá para. Isso era janeiro de Florianópolis, 2018. indo para Para Florianópolis, né? isso, né? E aí eu olhei para a televisão, olhei para o Tiago e disse, Tiago, vamos mudar a rota. Vamos mudar, vamos voltar a 116. A gente estava no 116 Rio, Bahia, Rios, vamos fazer o contrário, Rio, Bahia. E a gente mudou de lado, só mudou o lado da rodovia. A gente saiu do lado que a gente estava, desistiu, né, do caminho, foi para o outro Mudou a lado direção. e tudo aconteceu. Aí tudo fluiu. Por isso que eu digo assim, quando a gente está alinhado com o nosso caminho que a gente tem que seguir, a gente escuta aquele sinal do coração, tudo vai fluir. Quando não flui, quando empaca, é porque não é o nosso caminho. É a espiritualidade dizendo assim, não vai, não insiste. Então, assim, eram 2 dias já era pra gente ter desistido. Mas a gente insistiu, aí levaram meu violão e aí veio um estalo mais forte. Quando esse estalo mais forte, ou seja, a gente foi certamente livrado de outras coisas que podiam ter acontecido. Acho que vai aumentando o grau também, né, de problema. E a gente não. Ali a gente sacou que a gente não estava no caminho, não era para nós. E voltamos, fizemos outro caminho e foram flores, né? Pessoas lindas que apareceram no nosso caminho e até um violão apareceu emprestado para mim. A gente Vivi mais aqui. vivencia, né? Tiago? E falam que muitos episódios a gente vivencia isso, né? A gente Sim. observa, né? Essas questões, assim, das sinais, né? Eu diria sinais que podem ser intuições, podem tentando mostrar que por mais que você queira chegar lá, não é o lugar que você tem que ir naquele momento, né? E esse recorte, né, do Senhor aqui e a nossa história ali é a própria vida, né? Quando a gente escolhe caminhos, é quando a gente faz escolhas na vida. E quando a gente entende que a gente tem que tomar outro rumo, é quando a gente tem que tomar outras decisões, né? Muitas vezes a gente tem que tomar outra decisão, tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que correr atrás de alguma coisa que a gente não correu, ou abrir mão de alguma coisa que a gente desistiu. E é na vida, né? É no dia a dia, é no cotidiano, na vida profissional, nas nossas relações familiares, né? Em tudo, né? Eu acho que todo instante a espiritualidade está ali com a gente, nos guiando, né? Jesus está nos guiando, Deus está nos guiando. Cabe a nós estarmos sintonizados para entender. E eu acho lindo essa parte do texto, justamente esse trecho que ele fala, né? Que ele vislumbra que repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente.
Aí depois ele, informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. É o sim, momento em que ele percebe isso, né? Acho muito marcante esse trecho. sim. Eu acho assim, para mim, o maior também que vários, né? São vários na mente. É fé, é resignação, né? Você não se revoltar diante dos problemas, saber que você não está sozinho. A gente nunca está sozinho. A gente pode até achar que está, mas a gente nunca está. E entender assim que tem coisas que acontecem na nossa vida que realmente nós somos muito pequenos, né? A gente só vê o que está ao nosso redor e o que a gente pode mensurar. Tudo bem da gente estar sofrer com aquela situação, mas não da gente se desenganar. A gente pode realmente até sofrer, dizer assim, poxa vida, estou passando por essa situação aqui, mas se a gente vai um pouquinho mais além, assim, eu sei, eu estou sofrendo, tenho consciência, está doendo, é verdade, mas eu não sei o que, é que isso quer me dizer agora, né? A gente, assim, futuramente, eu vou olhar para trás e vou entender o que é que esse momento quis me ensinar. Muitas vezes na hora a gente não sabe. Tem coisa que na hora a gente já sabe, né? Nos livros assim de cara, tipo, na situação do senhor lá, foi muito rápido. Mas a nossa história, muitas vezes a gente não sabe. Né? A gente só vai saber depois que passa um bom tempo e a gente diz assim, nossa, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse conseguido aquilo, feito aquilo, alguma coisa, né, que a gente queria muito e não conseguiu e não alcançou, depois eu teria tido problemas. Né? Esse ou esse problema. Ou eu não teria chegado aqui onde eu estou, e às vezes está numa situação que está bom para você, que as suas relações estão boas, e você diz, nossa, eu só estou vivendo isso hoje porque lá atrás alguma coisa deu errado. Então, assim, cabe a nós ter esses momentos de reflexão para entender, né, que o Pai está sempre nos ensinando, inclusive com as negativas e com os problemas. Tudo é aprendizado, tudo é ensinamento. Eu lembro, acho que foi você mesmo, Andresa, que falou, enquanto a gente estava estudando, da questão da importância do autoconhecimento, né? Da prática do autoconhecimento, para que mesmo esses nossos pedidos possam estar alinhados também com o nosso merecimento, né? Sim, Essa, essa questão de o que vai o que a caminhada pode nos acrescentar, mesmo as dificuldades que aparecem, né? Quais são nossas dificuldades, o que precisamos melhorar em nós mesmos, né? Então, sim. isso faz parte da caminhada, né? Justamente isso que vai te auxiliando a caminhar, a se conhecer e a buscar se melhorar, né? Então, vai te dando mais confiança para aceitar os desafios do caminho, né? As dificuldades que surgem e vai reforçando a fé, né? A nossa capacidade de discernimento, né? Porque eu lembro de chegar a um ponto assim na estrada, quando eu viajava, e dizer assim, nada está errado. E quando você chega, você consegue proferir essa frase diante de um problema, por exemplo, digamos, a gente está numa estrada, no sol quente, muitas vezes pedindo carona, e aquele carro não para, aquele outro também não para, aquele outro também não para. E aquele sol, né, na muleira ali, vai ficando cansativo. E a gente olha assim para o outro, chegava uma hora, olhava um para o outro depois de ter vivido, e dizia assim, nada está errado. Ou seja, o que estava passando ali por nós não era para nós. Então a gente tem que esperar o nosso momento, tem que esperar que chegassem as pessoas certas como chegavam, né? Não teria da gente passar o dia inteiro, chegar no fim do dia, que eu disse, não, vamos tentar só mais uma vez e a gente, né, para, arma a barraca, vai dormir. E E, aí, e, chovendo, 5 da tarde, 6 horas, escurecendo, ninguém vai dar carona. Aí para um casal de idosos, 68, 70 anos, nos dá carona e quando chega no final da carona, nos convida para comer uma pizza, depois nos convida para a casa deles para dormir. No outro dia que a gente vai se despedir, não, mas vocês só passaram a noite, a gente nem mostrou a cidade para vocês. Aí a gente passa o dia com eles, mostra a cidade para a gente dorme mais uma noite, no outro dia eles vão deixar a gente na saída da cidade para a gente pegar outra carona. Depois de um dia lá atrás pedindo carona, então assim, nada está errado. a gente Vai, até brinca, né? Na estrada lá, vamos aqui ficar jogando boa energia aqui para alguém parar. sim, A maioria das vezes a pessoa que parava nunca tinha dado carona, né? E falava, não sei, nem sei por que que eu parei, mas eu senti que precisava parar, né? atrai, Então, né? você Atrai. começa a enxergar a vida, né? Em tudo que acontece.
começa a ver tudo mais interligado dessa forma, nesse fluxo, começa a aceitar e também colaborar, jogando boas energias, né? Buscando entrar nesse fluxo de boas energias, tudo E movimento, não, né? e não se revoltar, né? Porque você está dentro dos problemas da situação, que está difícil ali naquele momento, e você não ficar naquela de se revoltar, de ficar se achando o esquecido, né? Como é que eu posso dizer? O abandonado, né? Não, a gente tem que parar ali e pensar, por que que eu tenho que aprender com isso? Por que que eu estou passando por isso? Porque a gente sabe que a gente não tem um pai que pune, ele educa, ele não pune a gente, ele educa. Agora, ele educar não é só fazer por a gente, por nós o que a gente quer, né? É o que a gente precisa. Então a gente tem que entender naquele momento que a gente roga, pede, né, suplica, que faz parte de um dos objetos da prece, não é que a gente não tem que pedir, a gente pode pedir, mas a gente tem que ter maturidade, né, para receber a resposta que a gente precisa. Não ficar esperando que ele faça o que a gente está pedindo, E porque como, muita pretensão da nossa parte. e como Jesus fala, né? E saber aproveitá-las, as respostas, né? Sim, Ter, né? Maturidade, igual você falou, e saber aproveitar a resposta recebida, né? sim, exatamente. Tem um trechinho aqui, cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui, nas nossas anotações. É, não, da resiliência, acho que eu já falei. Que ele, como ele foi resiliente, né? Ele não se desesperou, não, principalmente não se revoltou, acho que é o que é o mais importante, né? Só a questão de não se desesperar, é de não se revoltar, não perder a confiança no alto, né? Você, mesmo diante daquela situação, você seguir confiante, por mais que você esteja sofrendo, mas que os problemas sejam visíveis a olho nu, né? Você está ali, você vê que você está passando por um problema, você perdeu alguém, perdeu um emprego, você se endividou, você foi assaltado. Tem vários problemas que são reais, mas você não se revoltar, né? Eu acho que é isso, né? Você seguir resiliente, para você dizer assim, eu vou seguir porque eu tenho que manter a minha vibração, né? Por mais que eu sofra, mais que eu não me envolva em sentimentos ruins, para que eu possa ser amparado. Porque pior do sofrimento é você ficar abandonado, né? Porque você tem que estar em sintonia. E a espiritualidade está ali a todo instante para nos acolher, para nos ajudar, para nos cuidar e nos levar, né? E nos orientar. Só que a gente também tem que abrir esse espaço, né? A gente também tem que estar sintonizado com a espiritualidade, para que quando ela venha, estenda a mão para nós, a gente possa pegar nessa mão, né? Possa pegar nessa mão e caminhar. Porque os sopros são muitos, mas que vibração você está, né? Que vibração, que pensamento eu tenho? Eu vou sintonizar com o quê? O que é que eu vou ouvir, né? Vai ser os sopros de ajuda ou vão ser os sopros de coisas que não são muito positivas? Vai depender do que eu estou pensando, vai depender do que eu estou vibrando ali, né? Então, se você sai naquela vibração do positivo, né, da resiliência e acreditar que todo o sofrimento, todos os problemas serão para trazer algum ensinamento, você vai estar sintonizado com quem quer te ajudar. Seja pessoas encarnadas, seja a espiritualidade. Né? E é bonito ver que esse livro, né, traz as parábolas, né? Traz tudo em forma de parábolas de Jesus e como que é tudo aplicável para o que vivemos. Se a gente trouxer tudo isso que a gente falou para o momento que a gente está vivendo, né, das dificuldades e tudo, olha a importância desse ensinamento, né? Então, não é, a gente está passando por isso, não é à toa, né? Então, não nos cabe trazer revolta, né? Pelo contrário, a gente tentar buscar perceber o que que a gente pode aprender com isso, né? Buscar nos melhorarmos, seja no tratamento com as pessoas, seja esse momento em casa, em família, né? O que podemos trazer assim desses conhecimentos nesse momento de dificuldade, né? Então, acho bem importante isso. Sim. Então, assim, desses textos que a gente tira de ensinamento, né? Muitas palavras vinham ontem, né?
que era fé, fé, resignação, confiança, autoconfiança, autoconhecimento e, posso dizer, autoconhecimento eu acho uma das coisas bem importantes que esse texto traz, né? Porque quando eu acho que aquele tempo, aquele momento que ele passa a noite, né, o negado não é acolhido na choupana lá, aquele momento eu acho que é uma alusão a esse momento de reflexão, de meditação, quando ele fica só, né? Quando ele fala, cadê o texto aqui? Ele fala aqui do cachorro que sai. Compreendeu, Chopin. Afastado dele, o cão que uivava lhe garantira a tranquilidade do pouso. Nesse momento, eu entendo que é essa hora do recolhimento mesmo, né? De quando a gente tem que também se desligar de um bocado de coisa e ouvir-se, ouvir a si próprio, né? É aquele momento que você vai ficar interiorado, seja fazendo uma meditação, fazendo uma prece, seja ficando em silêncio, né? Que o silêncio é uma prece. Então, acho que essa parte do texto assim, compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores, que afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do sono. Então, ele ficou no silêncio. Ele ficou, boa noite para Josiane, Josi. Ele ficou com e naquele momento, depois daquele momento que ele ficou com ele mesmo, com esse pensamento dele, que ele pôde repousar, ficar tranquilo, no outro dia ele teve, você falou ontem, né, a clareza, né? Ele saiu do silêncio, saiu desse momento Da escuridão, né? da escuridão e veio a clareza. E a clareza só veio quando ele ficou só, né? E não quer dizer só, sozinho. Você pode estar sozinho na multidão também, né? Você pode se recolher ali dentro de você, você pode fazer preço em qualquer lugar. Então, assim, naquele momento que ele entrou, teve contato com ele mesmo, e aí ele começa a ter clareza, ele começa a entender, não eram problemas. Deus não me abandonou, né? Como ele diz aqui, chorou angustiado, acreditando que se esquecido por Deus. Ele pensa isso. Depois ele fica só, reflete e de manhã ele começa a ver tudo. Então, ele já começa a ver que, não, ele não estava esquecido por Deus. Ele já começa a ver que ele foi livrado. Tudo que ele passou achando que era problema foram livramentos. E ele só conseguiu ter essa. Ele, quando eu digo ele, não necessariamente o personagem, né? Eles somos nós, né? Quando eu falei desde o início, o peregrino somos nós. Só consegue ter essa clareza quando a gente se recolhe, para, pensa, reflete e sai desse papel de se sentir injustiçado, né? Então, quando vem essa clareza, um novo mundo se abre, porque você começa a ver as coisas de outra forma, né? A entender os ensinamentos e ver que você não está e nunca esteve só. Sim, verdade. E Ele umas seleções de texto que tinha separado tem, um tem verso. duas frases que eu separei aqui que eu queria falar, que tem a ver com isso, né? Uma frase é uma rima que eu gosto muito, é de Soares Bulcão, e fala: Não te deva ao pessimismo, por mais que a dor te requeira. Se o mal te empurrou no abismo, Deus te segura na beira. Né? Então é sempre aquela fé, né? Que você, se você perceber, né? Não cair, não se jogar nesse abismo e perceber que aquilo é para o seu bem, né? Você está Sim. ali sendo seguro, né? E a outra é uma frase de Meimei, que fala um pouco disso também. Antes de pronunciar a frase amarga que te explode no coração, tentando tomar as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. Justamente essa questão também de perceber, né, quando ele teve esse clarão, né, na mente de perceber. Então é justamente isso, perceber que Deus nos envolve de várias formas, né, seja por meio de situações, de irmãos, né, nossos irmãos aqui mesmo encarnados, seja por amigos espirituais, né? Então, por toda a parte, Deus está agindo também. Sim. Todos os momentos estão chegando essas mensagens, né? Esse, esse socorro, né? Esse apoio. Igual aquela história, tem uma historinha que fala, né, do homem que tava do enchente.
uma história que fala assim, né, do homem que estava em uma Preso no enchente, telhado. e ele foi subir pro telhado, e a enchente subindo, e ele disse assim, ele começa, Deus, me ajude, me ajude. Aí passa um barquinho, e o cara chama ele para ir com ele, ele diz, não, tô esperando a providência divina, coisa assim que ele fala. E vem 3 tentativas e nada. E a água sobe, e a casa é derrubada, e o homem morre afogado. E aí quando ele chegar lá em cima, ele fala, Deus, eu fui tão fiel a ti, eu te roguei tanto, e tu não me salvaste. Aí Jesus, mas você queria mais o quê? Eu mandei 3 pessoas para lhe resgatar, e você negou as 3. Então, né, a gente tem que estar com esses olhos do coração abertos para entender essa mão de Deus, porque ela vem por vários caminhos, né? Ele não soube aproveitar a resposta, né? Não só Não aproveitar. soube entender nem aproveitar a resposta, né? Sim, Divina. e ela vem muitas vezes por sonho, né? Vem por uma leitura que você faz, uma conversa que você tem com alguém, uma prece, até uma prece ou uma reflexão, né, que você faz uma meditação, você mesmo traz, você, entre aspas, né, você com o sopro da espiritualidade, você tem aquela resposta que você precisa. Por isso que é tão importante, né? Você tá, que pensamentos você nutre, que sentimentos você nutre dentro do coração, que pensamento você guarda, você alimenta e que ações você faz, porque tudo isso vai refletir lá na sintonia com essa vibração e essa sintonia com quem quer nos ajudar, ou o contrário, quem também quer um pouco atrapalhar, né? Quem, quando eu digo, pode ser desencarnado, pode ser nesse plano ou em outro plano, né? Então, por isso que é tão importante o famoso orar e vigiar, né? Porque desamparado a gente não está, né? Santos não somos. Então, assim, a gente vai estar sendo ajudado, mas a gente também vai estar sendo tentado, cobrado por coisas, débitos que a gente tem, né? Então, a gente, dependendo da frequência que a gente está, a gente vai estar sintonizando com o que pode nos ajudar ou com o que pode nos prejudicar mais. Então, essa é uma responsabilidade, né? Uma autorresponsabilidade. Sim, é verdade. Tô de olho na hora que se a gente não vai passar. Não vai ter. Sim. Faltam 8 minutos, se eu não estou Ah, enganada. porque é 1 hora, né? O Instagram. Não sei se a gente entrou um pouquinho antes. Senão ele É encerra. verdade, é verdade. Então, melhor a gente fechar, se fazer a prece, né? Sim, vamos encerrando, né? Então é isso, gente. Vamos finalizar o estudo. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído. A gente faz a prece e depois a gente manda um aviso. Espero que você tenha. Bom, vamos sintonizar nossos pensamentos, né? Com o alto, com a espiritualidade amiga. Agradecendo por esse momento de poder aprender, discutir, de poder estar refletindo, né, sobre a nossa caminhada, sobre nossos aprendizados, nossas dificuldades, que possamos estar sempre